E por último, vamos dar uma olhada tal das contas públicas. Quanto tempo nós temos? Tá, então a conta pública é simples. Então a dívida pública, após a forte alta que ocorreu lá em 2020, que chegou a 89% do PIB, tá certo? Ela declinou e vai agora no último mês de setembro estava em 77,13% do PIB. Bom, comparando o endividamento, tá certo que a gente não se compara com o demônio, né? Mas comparando com o endividamento dos outros países, nosso endividamento bruto é tranquilo. Quando a gente olha o endividamento líquido, que a gente tira as reservas cambiais, 58%. E como os países não têm reserva cambial, os Estados Unidos não tem reserva cambial nenhuma. É a própria moeda, a Europa é a própria moeda. Então, nosso nível de endividamento é de país do padrão do nosso. A China hoje está com quase 80% de dívida. Então, dívida pública não é necessariamente o nosso problema. Qual é o nosso problema? É a perspectiva futura da dívida pública. Se nós olharmos, ela vinha declinando desde 2019, aí veio a pandemia e agora voltou a declinar. O que nós temos que olhar é esse comportamento tem que declinar no tempo. Por quê? Porque nós não temos uma moeda de troca mundial. Então nós temos que proteger as contas públicas para dar credibilidade na moeda. O valor que chegou lá a quase 6% do PIB, que foi para o BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal em 2014, 2015, para enfrentar esse estímulo dos campeões nacionais, também já saíram do BNDES, já foram repatriados para poder abater a dívida bruta. Então, deve restar, talvez, que vai até o fim do ano deve voltar, deve restar uns 90 bilhões de reais, 1,9% do total para voltar, e deve voltar. Outro dado interessante é a tal da alta da arrecadação federal em 2021 e 2022. E está perdendo força, por quê? Porque a inflação estabilizou, vai começar a declinar e a receita pública vai crescer menos. Então, só para ter uma ideia, entre 2021 e 2022, 2021 já tinha crescido, mas o IOF cresceu 21,3%, o PIS/PASEP 9%, o CSLL 27,2%, COFINS 9,3%, Imposto de Renda 20,2%. Outros tributos, 25,4% de alta. Então, nós tivemos, nesse ano de 2022, alta desse padrão em cima da alta que já havia ocorrido em 2021. O único que decresceu foi o IPI, mas o IPI foi de propósito, tá certo? Quer dizer, o IPI foi uma deliberação do governo, aí o IPI declinou. Outra coisa, a inflação, né? A inflação está convergindo, todos os indicadores convergindo, 6,5%. E por que houve esse refluxo da inflação? Primeiro, reduções tributárias. Federais e estaduais, PIS, COFINS, IPI, ICMS sobre energia, comunicações, combustíveis. Além do comportamento do dólar, porque se eu pegar essa mancha alaranjada que tem na tela, nós vamos ver que aquela explosão do dólar em 2020 e 2021, que é essa mancha que está aqui, ela declinou, ela está zerada. Então nós não temos alta do dólar médio, nós não temos em relação a 2021, nós temos até um dólar mais baixo na média de 2021, isso aqui puxa preço para baixo. E outra coisa é que aquele grande pico de alta de commodity, que foi o ápice em março, ele começou a declinar. Então o petróleo chegou a 114, 115 e está girando em 90. Então esses fatores fizeram com que o preço no atacado, o IGPM, o IPCA, eles convergissem. Então isso está indo para uma estabilidade da taxa. Porém, falando das receitas públicas, o que vai acontecer dia 1º de janeiro? Os estados vão manter o ICMS congelado? O governo federal vai continuar mantendo o COFINS, PIS, a CID, todos aqueles impostos que foram reduzidos sobre a base de combustível, eles vão manter? Então nós temos uma outra dúvida, porque nós estamos olhando para a despesa, mas a receita, como vai ser isso?
Se isso aqui voltar, nós vamos ter um repique inflacionário lá na frente que vai levar a taxa de juros, levar um pouco mais de tempo para cair. Se bem que algumas commodities que subiram durante a pandemia, a respeito do petróleo, o petróleo bateu lá 125, 130 dólares, ontem estava 80. Isso. Então, e se você for ver petróleo e seus derivados, não só no Brasil, mas no mundo, menos 30% da inflação desse período. Isso, por isso que a gente tem que olhar o core, né, o núcleo, expurga. Outra coisa também, as commodities subiram por conta da pandemia e por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia, também teve uma estabilidade. Tá, isso. No terceiro ano de seca nos Estados Unidos. Isso também não vai ser por causa da vida seca. Isso. Se estabilizar o problema climático, você vai ter uma estabilização dos preços das commodities. E também tem outro detalhe, a liquidez e o juro negativo que existiam e que aumentava a especulação no mercado spot de commodity, começou a reduzir. Então também as commodities, agora, a commodity reduzindo, ela é boa para a inflação, mas ela é péssima, no caso do Brasil, para as contas externas. Você tem que contrapor isso, porque esse é o ponto. Esse é o negócio. Eu acho que o agro é cíclico, né? E a gente já está no quarto ano sem grandes problemas no agro, né? O único problema foi não, problema sério mesmo de desequilíbrio do setor foi o aumento do gasto com fertilizante, que você põe 20 bilhões, dobro. Isso. Adiantado, pagou caro do ano. Isso. Pagou caro, isso aí está na conta. Mas eu vejo assim, com um pouco mais de otimismo, porque eu acho que você vai ter uma estabilização apesar que eu acho que com o atual governo, o próximo governo, você vai ter um prêmio de risco na moeda maior do que você teve nesses outros anos, né? Por motivos que a gente já sabe. Agora, então isso aí vai impactar também a inflação. E outra coisa, eu acho que a produção, né, que você estava falando, o Brasil é um país abençoado, ele é mesmo, né, mas se fosse abençoado mesmo, o Lula tinha nascido na Argentina. Né? Mas olha, você só para concluir, assim, você tem petróleo, nós vamos produzir 4,5 milhões de barris por dia. Estamos produzindo 3 e pouquinho, 3,200. Minério de ferro, nós vamos produzir 400 milhões de toneladas, bilhões de toneladas por ano. Nós estamos produzindo 300. Né? Grãos, a gente vai produzir mais de 400 milhões de toneladas de grão também. Vamos produzir 308, 310 por ano. 310 esse ano, que é um absurdo. Vai ter um incremento nos próximos 3, 4 anos muito forte, né? Que isso aí vai me dar um certo otimismo, que realmente você vai revigorar a tua receita nesse período. Isso. Agora, em contrapartida, se as medidas que estão sendo adotadas para conter a inflação no mundo, elas vierem a acontecer, você vai ter uma moderação nos preços. Então, por exemplo, o minério de ferro, nós exportamos praticamente o mesmo volume. A queda de volume foi de 3% nesse período até outubro. Mas a queda de receita foi de 10 ou 12 bilhões de dólares. Por quê? Porque o preço retrocedeu. Então, por que eu digo que eu tenho uma visão positiva? Primeiro, porque nós somos o ponto central. Então, todo mundo olha para a gente, é que nem quando a gente jogava bola e tinha um cara que era meio café com leite. É um sujeito que não morde. Então, o Brasil é um tipo do país que não morde, né? Exatamente. Então, aí o que pode acontecer? Você servir como segurança para outros países. Por exemplo, nós temos muita soja e a China absorve tudo. E a soja custa mais ou menos o dobro do milho. Mas se eu crescer a produção de milho, que a produtividade tem crescido, eu tenho 6 ou 7 países que compram o milho da gente. Então,
nós temos uma série de fatores que podem ser utilizados a nosso favor. Agora, a gente vai precisar de se livrar um pouco do grande padrinho do Estado. Nós vamos ter que, a iniciativa privada vai ter que continuar fazendo o trabalho dela, porque se ficar dependendo vai ser difícil, vai ser quase que impossível. Agora, quando o cliente pede, existe entrega. E se aumenta o imposto na Argentina, o contrabando de soja para o Paraguai vai tornar o Paraguai o maior produtor de soja do planeta, por área. Então, aí a gente tem que ter um certo otimismo. Mas, outra coisa que aí sim eu tenho uma certa preocupação, tem a ver com aquela conta cambial que eu havia comentado. O Banco Central chegou a ter 521 bilhões de reais de lucro na conta cambial. Aí, eu acho que foi em foi junho de 2020, o Banco Central transferiu 385 bilhões para o Tesouro, em 2020. E agora, no último mês, que é outubro, essa conta está deficitária em 143 bilhões de reais. E dependendo da tendência do dólar, essa conta vai ficar mais negativa. E isso pode ser coberto por dois mecanismos. Primeiro mecanismo, usar o capital do Banco Central, ou o governo emite títulos do Tesouro para cobrir, porque ele recebeu o dinheiro, então ele emite títulos para cobrir. Então esse aqui é um ponto que precisa ser observado. Que a gente não olha muito para a questão do Banco Central, que é uma caixa que tem uma série de contas lá, mas é bom olhar a conta do Banco Central, porque eu tinha um lucro de 580 bilhões, esse lucro foi transferido, agora eu estou com a conta negativa, uma hora pode acontecer, dependendo do que vai no câmbio, possa acontecer que eu precise desse recurso no Banco Central. Se precisar emitir essa dívida aí, é um incremento de quase 10% de dívida FIB. Isso, mas você não vai imprimir isso, você vai pôr no máximo, você vai mandar 170 bilhões, ou manda 50. Agora, tanto o Banco Central quanto as outras estatais que tiveram lucros, e aí entra também a questão do petróleo, porque nosso imposto em 2022, na Petrobras, foi sobre o preço alto do petróleo. Porque nós baixamos imposto na ponta, no consumo. Veja quanto foram as distribuições de lucro da Petrobras. E por conta do tamanho do preço médio do petróleo. Quando esse preço médio do petróleo cai, a arrecadação de impostos também cai. Assim como a transferência de lucro da Petrobras para os acionistas diminui. E isso vai depender da política de preço que eles vão praticar. Tem um efeito também do lucro da Petrobras, né, que fala também faz imposto. Isso, exatamente. Se você cair o resultado e reprovar, caia no negócio do governo, bem renovável, né, se olhar as outras estações, Isso. você também vai ter uma queda de arrecadação das estatais. Exatamente. Não é desprezível. Não. Então, por que a gente tem que olhar 360? Porque são variáveis que ficam jogando o tempo todo. Isso aqui é pior que jogo de xadrez tridimensional. Você não dá. Você pensa que está ameaçando o rei aqui, o rei amarelo lá em cima te devorou aqui embaixo. Então, é um joguinho complicado. E aqui é a tal da dívida externa brasileira, né? Que é esse quadro do Banco Central. Aqui a gente vê que a dívida externa do governo é a soma do Banco Central e do governo geral, que dá 90 bilhões de dólares, que é ridículo, o pé da reserva. E quem é que deve? Os bancos devem 110 bilhões, investimento direto, operações intercompanhia, que é o dinheiro que a companhia manda, 250 bilhões de dólares. Tá certo? Então a dívida externa total, 660 bilhões de dólares. E nas nossas reservas tem um outro adicional. O FMI liberou para o Brasil 15 bilhões de dólares de direito especial de saque. Então, quando a gente pega o total da reserva cambial, essa reserva cambial 320 tem 15 bilhões, que foi uma liberação feita pelo FMI há um tempo atrás. Né? Então, resumindo, o fluxo hoje, para fechar o ano, o fluxo de comércio deve bater recorde, acima de 614 bilhões de dólares.
O saldo da balança comercial tem dois saldos. Tem um saldo que é dado pelo Banco Central, que é o que eu uso, e tem um saldo do Ministério da Economia. O saldo do Ministério da Economia não considera transações de compra, por exemplo, de Bitcoin ou compra de produtos feito pela Amazon, que é na conta do Banco Central, mas não está na conta do Ministério da Indústria e Ministério da Economia. Então, o superávit do Ministério da Economia é maior do que o do Banco Central. Isso é normal. Então, o saldo da balança deve ficar entre 35 e 40 bilhões pelo Banco Central, déficit em transações correntes entre 40 e 50 bilhões, investimento estrangeiro direto entre 77 e 83 bilhões, reservas cambiais entre 315 e 320, com 15 bilhões de direito especial de saque do FMI, a dívida externa do governo mais o Banco Central, 90 bilhões de dólares, dívida bruta deve fechar entre 78 e 79% do PIB. No acumulado do ano até outubro, nós tínhamos um superávit primário de 66 bilhões, né? Então esse ano deve ainda fechar com um déficit muito pequeno, o déficit primário pequeno. A inflação entre 6 e 6,5%, o PIB desse ano 2,8%, o do ano que vem vai ser menor do que o desse ano, as condições vão ser diferentes desse ano, o arrasto estatístico vai ser menor e nós vamos ter lá talvez, o mercado acha que vai dar 2%, o Ministério da Economia no orçamento já reduziu para 2%, o número que eu estou achando mais provável é de 1,5%. E o risco para 2023 é uma queda. Só para lembrar, aquela queda da commodity de 2012, 2015 levou o Brasil para uma longa recessão. E os equívocos de condução de política econômica lá atrás causaram estrago fiscal que estão durando até hoje. Então, o que nós temos que olhar é exatamente esse comportamento da conta externa, principalmente o preço das commodities, porque isso vai dar sinal de alerta prévio, e olhar a disposição, como é que é o gasto fiscal. Esses dois fatores vão determinar a economia do ano que vem. E esse fator externo, que é da commodity, depende muito mais das condições dos Estados Unidos, da Europa, da China, no ajuste da questão da inflação, tá certo? Então, era isso que a gente tinha para hoje. Tem mais alguma pergunta? Vocês não vão perguntar quanto vai estar o dólar no fim do ano? No ano que vem? Então, se alguém souber, por favor, manda aqui para a Maria, aqui na Multiplica, tá certo? Tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Obrigado a todos.